O homem é encontrado sem vida ao lado de seu carro em um deserto a 64 quilômetros de Tucson, Arizona. Uma nota de $2 com vários enigmas, um dente e um colete à prova de balas foram encontrados no local. O que esses vestígios indicariam para a investigação? Essa é uma história envolta em mistérios e até hoje sem solução. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Nossa, eu tô muito feliz de estar realizando isso aqui, de estar tirando isso do papel. Aqui no canal eu pretendo contar casos criminais. Já deixo aqui de antemão que eu não sou jornalista, não sou comunicadora, não trabalho com mídias sociais, nada disso, gente. Eu sou uma profissional de saúde que simplesmente se apaixonou pelo gênero de true crime. Eu consumo diariamente e chegou uma hora que eu realmente senti o desejo de trazer alguns casos com o meu tom, com a minha forma de ver e de contar essas histórias. E eu espero que vocês venham comigo até o final, que vocês gostem do conteúdo e principalmente da minha forma de contar. Um recado muito importante. Eu vou evitar aqui, provavelmente vocês não vão ver aqui, pelo menos a curto prazo, crimes que envolvam crianças, porque é um tema muito sensível para mim. E eu sou mãe de uma bebê, então eu não estou pronta, não estou preparada e a curto prazo isso não vai acontecer, tá bom? Então, sem mais enrolações, bora para a história de hoje. Bom, hoje eu vou trazer a história de um homem chamado Charles Morgan, ou mais conhecido ali pela família como Chuck Morgan. Ele era um homem de 39 anos, casado com uma mulher chamada Ruth, pai de 4 filhos, um homem comum, de classe média. Ele era um empresário relativamente bem sucedido na cidade, era dono de uma agência de custódia, ele era um agente fiduciário ali na cidade e estava ali vivendo a sua vida tranquilamente até o dia 22 de março de 1977. Então, no dia 22 de março de 1977, ali naquela cidade de Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, esse homem desaparece. Esse homem desaparece e aí 3 dias depois a esposa dele está dormindo em casa e ela ouve alguém bater na porta e às 2 da manhã. E aí ao abrir a porta ela tem uma surpresa, né? Era o marido dela chegando ali a pé com um dos pés descalços, com um lacre de plástico ali, dizem uma algema de plástico, mas eu acredito que seja aquele lacre plástico que é muito usado em crimes aqui no Brasil, inclusive, com as mãos algemadas, e ele colocava, estava muito afoito e colocando a mão assim na garganta como quem quisesse dizer que não estava conseguindo falar. E a mulher dele falou: cara, o que foi? O que aconteceu? Você não está conseguindo falar? É isso? Você consegue escrever? Você quer escrever? E aí ela dá então uma caneta, um papel para ele, ele consegue escrever ali para ela que existe alguma substância química ou ilícita ali na garganta dele e que se ele tentar falar, ele pode engolir aquela substância e isso pode causar sérios danos cerebrais a ele ou até a morte. Guardem essa informação aqui, que a gente vai usar ela lá pro final, tá bom? Então, nesse momento ali, eu fiquei me perguntando, gente, se a substância estava ali na garganta, não dava para ele cuspir essa substância? O que aconteceu, né? Porque algum tempo depois se fala que ele então conseguiu, né, se livrar daquela substância ali, conseguiu realmente conversar com a sua esposa, ali a Ruth, e contar o que estava acontecendo, né? Então ele falou que eles descobriram uma tal de uma identidade secreta que ele tinha e não explicou quem eram eles, ele se referia só como eles. E aí ele contou então para a esposa que ele era, na verdade, um agente secreto do governo, que ele trabalhava para o Tesouro dos Estados Unidos, e aí eles descobriram essa identidade secreta. Ele conta então que ele era um agente secreto do Tesouro ali já por cerca de 3 anos, né? Nem a esposa sabia essa informação, e ele trabalhava ali combatendo fraudes contra o Tesouro então dos Estados Unidos.
E aí esses tais eles descobriram a identidade dele e fizeram, né, programaram aí esse ataque e por algum motivo ele conseguiu escapar. O que ele conta? Ele conta que ele trabalhava ali numa parte ali do serviço secreto ali envolvendo o Tesouro dos Estados Unidos como um agente que identificava e trabalhava ali contra fraudes, né, ao governo. E aí nas minhas pesquisas eu descobri que realmente existiu essa agência dentro do Tesouro. Ela funcionou de 1865 até 2003 e depois essa agência aí ela foi integrada ao Departamento de Segurança Interna. Mas voltando ao caso do Charles, então a mulher dele ali ficou, né, desesperada, apavorada com aquilo. Pô, vamos chamar a polícia, vamos fazer alguma coisa, vamos pro hospital, né? E ele falou: não chama ninguém, não chama ninguém. Não conta pra polícia. Não conta, não chama emergência, eu vou ficar bem. E não conte para ninguém sobre a minha identidade, sobre eles e sobre nada disso aqui, tá? Isso vai passar, vamos esquecer e bola pra frente. E, gente, esse homem ficou realmente paranoico, tá? Ele adquiriu um colete à prova de balas, ele só saía de casa com esse colete, isso vai ser importante também mais pra frente. Ele só saía de casa com esse colete, ele buscava levar as filhas na escola, deixou a barba crescer e ele andava praticamente ali meio que disfarçado, meio que pisando em ovos e só saía de casa assim realmente quando necessário. E aí o que aconteceu, né? Foi vivendo a vida dele ali durante 2 meses, até que 2 meses depois. Então, 2 meses depois, ali no dia 7 de junho de 1977, esse homem vai sumir mais uma vez e dessa vez ele não vai voltar para casa. Então, 9 dias depois do desaparecimento do Chuck, a Ruth ela vai receber uma ligação de uma mulher misteriosa aí, que se identifica como mais tarde como Green Eyes ou como Olhos Verdes, traduzindo. E ela fala assim uma mensagem bem enigmática. Ela fala: Chuck está bem. Eclesiastes 12, 1-8. E aí a mulher já fica meio apreensiva, porque só a família chamava o Charles de Chuck. E tudo bem, ela deixou pra lá e a polícia continuou investigando o desaparecimento do Chuck, ou do Charles. E 2 dias depois dessa ligação, que foi cerca ali de 11 dias após o desaparecimento do Charles, a polícia localiza o Charles, infelizmente, sem vida. O corpo dele estava ao lado do carro dele, em uma região de deserto a 64 quilômetros de Tucson. Então, o que a polícia encontrou ali num primeiro momento? O Charles tinha então um ferimento, a bala na nuca. E a mão esquerda dele tinha resíduos de pólvora. Guarda essa informação também. O que mais eles encontraram ali na cena, né? Dentro do carro dele, os policiais encontraram muitas armas e munições, encontraram um óculos que parece que não era dele, encontraram também dentro do cinto dele tinha embutido ali uma faca e também preso ao cinto tinha um coldre. E para mim o mais misterioso de tudo, enrolado ali num guardanapo de papel, num papel higiênico, tinha um dente, que mais tarde realmente foi identificado como sendo um dente do próprio Charles. Agora, preso na cueca dele, gente, do Chuck, tinha uma nota de $2. E nessa nota de $2 tinha escrito 7 sobrenomes em espanhol. Logo acima desses sobrenomes estava escrito, pasmem, Eclesiastes 12. E apontado assim para o número de série, estava apontado os números 1 e 8. Vocês estão lembrados disso? Pois é. Outra coisa que tinha de interessante ali nessa nota de $2 era um mapa que apontava exatamente uma área de fronteira ali entre Tucson e o México.
que mais tarde também vai ter uma importância aqui nessa história. Para não perder o fio da meada aqui, tinha também um pedaço de papel com a letra do Chuck indicando a localização exata onde o corpo dele foi encontrado. Então, falando sobre essa localização aí que estava na nota de $2, né? Era uma localização ali de fronteira, onde nessa década aí de 70 aconteciam muitas atividades ilegais, né? Essa área de fronteira entre Tucson e o México. Então foi muito interessante aquele achado ali, só que a polícia descartou isso totalmente. A polícia realmente classificou ali aquele evento como um autoextermínio, né? Eles cravaram ali, a investigação foi fechada como se ele tivesse realmente tirado a própria vida, o que a família não acreditou, e mais tarde foram levantadas aí outras hipóteses. Por quê? O Chuck, ele era um agente fiduciário, como eu falei para vocês, e ele já esteve envolvido com algumas situações meio estranhas e meio suspeitas que foram levantadas mais tarde. Então, fechando aqui essa parte da investigação, lembra que eu falei para vocês que foi encontrado resíduo de pólvora na mão esquerda do Charles? Só que o Charles era destro, então seria impossível ele dar um tiro na nuca, que já é um local mais complicado, com uma mão que não era ali a sua dominante, né? Então, as teorias aí, né, que foram levantadas depois, elas tentam derrubar justamente isso, né? Elas questionam justamente isso. Como que ele teria dado um tiro na nuca com a mão esquerda, sendo que ele era destro, enfim. Então, 2 dias depois dessa descoberta aí, a tal da Green Eyes, a Olhos Verdes, ela ligou para a polícia. Falou, olha, eu tô vendo aqui que o Charlie está desaparecido. Então, eu estive com ele. Eu estive com ele num hotel e ele estava com uma mala cheia de dólares. E ele falou para mim que ele estava indo levar uma quantia de $90 mil para pagar pela sua vida, digamos assim, né? Em troca da sua vida, para alguém que estava à sua caça, digamos assim. E aí a polícia foi investigar, realmente encontraram câmeras de segurança e que mostravam o Charles conversando com uma mulher, só que essa mulher ela nunca foi identificada, tá? Dias depois também, o que que aconteceu? O carro do Charles, ele foi levado, né, pro depósito, pro pátio lá da polícia, e esse carro foi arrombado lá dentro desse pátio da polícia. O escritório dele foi arrombado e saqueado, e a casa dele também, mas de uma forma mais sutil. A esposa dele conta, então, que 2 agentes do FBI, né, que se identificaram como agentes do FBI, estiveram na casa dela, pediram para entrar, se identificaram rapidamente e vasculharam e reviraram a casa da mulher inteira e saíram sem dizer nada. E aí ela suspeitou e ela foi procurar o escritório do FBI, que disse que eles nem estavam sabendo desse caso, tá? Então, foi uma duplinha aí que também provavelmente estava envolvida com alguma coisa estranha. Bom, a polícia nunca encontrou impressões digitais na cena do crime, nem no corpo do Charles. Lembrando que era 1977, o DNA ainda não estava, né, os estudos de DNA ainda não estavam disponíveis, ainda era uma coisa que não se fazia. Então, esse caso foi encerrado realmente como autoextermínio. E o que que aconteceu? Em 1990 foi lançado ali um documentário no programa Unsolved Mystery. E o repórter ali, eu esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui, gente, rapidamente. O Don Devereaux, eu acho que é assim que se fala, tá, gente? Don Devereaux, que às vezes eu não entendo a minha própria letra. Ele começou a investigar esse caso, né, ali no programa. Na verdade, ele lançou um documentário ali sobre o caso do Charles. E aí,
ele começou a receber muitas ligações e muitas denúncias ali de atividades ilegais nas quais o Charles estava envolvido. Inclusive, informaram para o Dom ali, para o repórter, que o Charles ele tinha sido testemunha em um caso de que eles estavam investigando um banco ali bem na fronteira de Tucson com os Estados Unidos. Lembram daquele mapa que estava na nota de $2? Pois é, essa pessoa, né, contou ali pro repórter, então, que o Charles tinha sido testemunha nesse caso aí, nessa investigação, e também houve aí algumas outras denúncias de que o Charles, na verdade, ele fazia um esquema ali de lavagem de dinheiro no escritório dele, porque ele mexia com imóveis ali, né? Então, o que essas pessoas levantaram de hipótese ali? O Charles, ele já tinha, segundo essas fontes, ele tinha se envolvido, então, com grandes famílias da máfia. Essas famílias, elas estavam envolvidas ali com fraudes de ouro e platina, e também foi levantado, então, que o Charles ele estava envolvido ali com esse esquema de lavagem de dinheiro e de propina a agentes do próprio governo dos Estados Unidos e agentes do governo do Vietnã também, para que esse ouro, essa platina ali, contrabandeados chegassem então ao Vietnã. E fora várias denúncias ali de esquemas de fraude relacionado a imóveis, né? Então o cara realmente estava envolvido em coisas muito suspeitas, muito estranhas, e aí acredita-se então que tudo que aconteceu com ele foi então uma queima de arquivo, um silenciamento ali, né, digamos assim. E essa história foi corroborada com alguns eventos que vão acontecer mais tarde. Um tempo depois, esse Dom Devereaux, ele descobre ali nas coisas do Charles muitos documentos relacionados a essas transações ilegais ali para a máfia e tudo mais. E ele levanta a hipótese ali que o Charles estava guardando aquilo ali para se proteger de alguma forma e que talvez isso tenha sido o motivo da morte dele, né? Só que o que vai acontecer, gente? Essa história vai ficando cada vez mais enrolada, mais estranha, ou mais esclarecida, depende do ponto de vista, né? Em 14 de maio de 1990, então, um homem vai ser encontrado sem vida dentro do seu carro, com um tiro na sua orelha esquerda, atrás da orelha esquerda. E essa morte, ela vai ser dada como também auto-infligida. Bom, não foi encontrado resíduo de pólvora dessa vez, só que o ferimento estava atrás da orelha esquerda e esse homem também era destro. Esse homem então se chamava Doug Johnston. Ele trabalhava então numa empresa de computação gráfica, era um cara comum assim. Ele foi encontrado ali no estacionamento do trabalho dele mesmo. E, gente, essa informação chegou aos ouvidos do tal do Dom Devereaux. E pasmem, o Dom Devereaux morava em frente à casa desse cara, desse Doug. E mais estranho ainda, os dois tinham um carro muito parecido, do mesmo modelo. Então, levanta-se então a teoria de que, na verdade, o alvo desse ataque aí tenha sido, na verdade, o Dom Devereaux e não o Doug Johnston. Bom, algum tempo mais tarde, então, outra coisa muito estranha vai acontecer. Um escritor chamado Dan Casaleiro, então, vai procurar o Dom Devereaux. Esses nomes são todos muito parecidos, né? Dom, Dan e Doug. Bom, posso me enrolar aqui. Então, o Dan, que era um escritor, ele vai procurar o Dom, assim, com interesse, né? Interessado ali nos documentos que ele encontrou. Então, ele vai receber esse contato, só que antes dele entregar esses documentos, essa cópia desses documentos para o Dan, o Dan vai ser encontrado sem vida também, dentro da banheira de um hotel, com cortes muito profundos nos punhos e
Fala-se que eram mais de 10 cortes profundos nos punhos. E essa morte também foi classificada como auto-infligida, né? Então toda a investigação ali se fechou dessa forma. É um caso muito misterioso, pouco divulgado, né? Eu encontrei pouco material sobre ele, mas me interessou muito devido a essas teorias aí da conspiração. E agora eu quero trazer aqui uma hipótese que eu encontrei em alguns conteúdos, não em todos, mas eu não sei se isso existe em fontes oficiais, mas uma teoria que existe de uma informação que eu pedi para vocês guardarem lá no início da história, que é relacionado a tal... Gente, barulho de obra. Bom, como estamos no finalzinho, eu vou ignorar esse barulho de obra aqui, gente. Não sei se está dando para vocês captarem aí. Mas, enfim, é uma teoria, uma louca teoria aí, uma hipótese que eu pensei quando eu comecei a assistir o vídeo e uma pessoa trouxe no vídeo dela, que é a criadora, eu não vou me lembrar o nome dela agora, gente, mas ela tem um canal chamado Sempre Halloween. Ela é uma das fontes aí de onde eu peguei o conteúdo, né, para cachorro. Então, essa grande, misteriosa hipótese é a seguinte: eu pensei quando eu ouvi esse dado, mas depois ela acabou falando também no vídeo dela e me confirmou um pensamento meu, né, que isso poderia ter sido o quê? Nunca foi confirmado que o Charles era um agente do governo, um agente do Tesouro. Isso nunca foi confirmado pelo governo, nem pelas autoridades americanas. E se ele era realmente um agente do governo, a gente sabe que essas coisas não são divulgadas, ainda mais num caso envolto em tantos mistérios, né? Mas uma teoria que existe é de que lembra quando ele foi sequestrado a primeira vez? Realmente ele foi sequestrado e ele tinha essa substância ali alucinógena na garganta dele. Então ele falou para a esposa dele, ele falou para Ruth: se eu engolir essa substância, isso pode me causar danos cerebrais. Então, será que ele não, esse contato com essa substância não acabou realmente levando ele a um colapso mental, a um surto e, sei lá, né, gente, algum tipo de distúrbio ali, pode ter afetado ele de alguma forma, psicologicamente, mentalmente, e levado ele a criar toda essa história depois. Não explica, obviamente, as circunstâncias da morte dele, né? Mas é só aí uma hipótese, uma elucubração. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do conteúdo e da minha forma de contar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também uma dica de algum caso para eu trazer no próximo vídeo. Combinado? Beijinho e até o próximo vídeo.